O CM Punk devia realmente ter voltado para a WWE? Por que o seu retorno causou tanta polêmica e ainda causa até os dias de hoje? É o que eu quero falar no vídeo de hoje, então... What do you want to talk about? Vamos falar sobre isso. Let's talk about it. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui está apenas atrasado meses, porque sim, eu ia gravar esse vídeo lá no ano passado, logo após o CM Punk ter retornado no Survivor Series. Só que devido a algumas coisas pessoais e alguns problemas que eu não vou citar que aconteceram comigo, eu decidi adiar esse vídeo, adiar muito, para falar mais coisas e ter mais conteúdo para falar do Punk. E realmente fez sentido esse vídeo demorar tanto tempo para sair, porque se eu falasse do retorno do Punk naquela época, não ia ter tanto conteúdo para falar do Punk, e agora tem. Então vamos lá, logo sem enrolação. O Punk, quando ele retornou no Survivor Series, naquele War Games, logo após acabar, gerou muita discussão, porque o pessoal achou um baita absurdo um cara como o Punk, um cara que saiu falando muito mal da WWE, é um dos caras, ou se não, o cara que mais falou mal da companhia, falou mal do Triple H, falou mal do Vince, falou mal do Seth Rollins, falou mal de muita gente que trabalha ali, ou que já trabalhou na companhia. E quando ele retornou, o pessoal achou que o Triple H estava louco, que o Triple H tinha se vendido por trazer um cara tão hipócrita e um cara tão arrogante como o Punk de volta. Ainda mais que o Punk, antes dele voltar para a WWE, e eu preciso falar disso porque é importante, ele teve uma passagem bem polêmica pela All Elite Wrestling, que foi uma passagem resumida em lesões, muitas lesões, já que o Punk, graças a essas lesões, ele perdeu muito tempo fora dos rings, e graças também a muitas confusões que ele arranjou ali, como o Adam Page, com o Jack Perry. Tanto que essa última confusão que ele arranjou com o Jack Perry foi o responsável pela sua demissão. Então o Punk já estava queimado antes de ir para a Elite e depois que ele saiu da Elite. E quando ele voltou para a WWE foi um verdadeiro terror. Muita gente não queria que isso acontecesse. Claro que eu não vou entrar aqui em detalhes do que aconteceu, qual foi o motivo da briga que o Punk teve na Elite, por que ele foi demitido, senão o vídeo vai ter meia hora de duração. E esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é, pô, o Punk ele realmente precisava ter voltado? O Punk ele agregou ao show, ao produto quando ele retornou? Para alguns essa resposta pode ser óbvia, mas para outros a resposta pode ser meio duvidosa ou até sincera ao dizer que não. E eu digo que sim. Vamos lá, o Punk, apesar de tudo que ele fez, e vamos lá, eu não tô querendo passar pano pro Punk, eu não tô querendo fazer vista grossa, porque sim, o Punk, para vocês que não sabem, foi o cara responsável por eu gostar de WWE. Até porque quando eu comecei a assistir os shows lá em 2011, o cara que mais tinha hype naquele ano era o CM Punk. E eu comecei a acompanhar justamente naquela rivalidade envolvendo ele, o John Cena e o Alberto Del Rio no Hell in a Cell. E cara, quando eu vi o CM Punk falando, eu gostei demais do que ele falava e eu acabei gostando do personagem. Só que nem por isso eu vou ficar passando pano. Então vamos lá, o Punk ele precisava voltar para a WWE por vários motivos. O primeiro deles é que na Elite eu não conseguia empolgar com o Punk, porque não tinha ninguém ali que gerava hype dele rivalizar, porque a maioria eram caras que não tinham nada a ver com ele. Vamos ser sinceros, os maiores rivais do Punk, os caras que a gente queria ver o Punk lutando, estavam todos na WWE. Pô, John Cena, Brock Lesnar, Seth Rollins, Roman Reigns, todos estavam na WWE. Os caras da Elite eram caras que não geravam hype para ver o Punk rivalizando, porque eram caras com perfis totalmente diferentes do Punk. Claro que na Elite
o retorno dele foi muito mais emocionante, mais hypado, porque era a primeira vez do Punk voltando ao wrestling, diferente na WWE. Mas ainda assim, o retorno da WWE para mim foi mais marcante. Porque quando o Punk ele retorna, ele consegue mudar, fazer diferença nos shows. Porque os shows naquele momento estavam chatos, não tinha assunto, não tinha nada que fizesse você assistir os shows do Raw. E o Punk ele conseguiu trazer isso. Ele conseguiu empolgar, rivalizando com o Seth Rollins no começo do ano, falando que ia ser main event da WrestleMania, algo que ele nunca conseguiu ser na sua carreira. Depois ele rivalizando com o Cody Rhodes, fazendo um ótimo segmento com ele rumo ao Royal Rumble. Então o Punk ele agregou demais ao retornar para a WWE. Claro que teve os seus defeitos. Eu vou abordar esses defeitos aqui, porque, vamos lá. Quando o Punk ele lesiona no Royal Rumble, graças ao Future Shock do Drew McIntyre, parece que o Drew McIntyre foi punido por fazer isso. Porque, vamos lá, o Drew McIntyre estava há anos perdendo chance atrás de chance de conquistar um título na WWE. Desde o título intercontinental do Gunther, desde o título de tags com o Sheamus e até mesmo o mundial contra o Roman Reigns e contra o Bobby Lashley. E quando ele vai enfrentar o Seth Rollins na WrestleMania, aquele era o momento do Drew McIntyre. Só que graças ao CM Punk, o momento foi estragado e não precisava fazer isso. Eu não estou falando que o Drew McIntyre não era para ter sofrido cash-in, só que aquele momento do Drew McIntyre ganhando em frente ao público devia ser algo legal de se ver, algo que fosse recompensador pro Drew. Só que não foi. O Punk ataca o Drew McIntyre, vem o Priest e faz cash-in, e é algo que eu não gostei. Ali eu comecei a pegar raiva do booking do Punk, dele ser o cara que sempre atrapalha o Drew. E isso começou a dar agonia, porque não foi só na WrestleMania. No pós-WrestleMania também vem o Punk e atrapalha o Drew McIntyre de enfrentar o Priest no Backlash. E depois ficou pior ainda, porque depois o Drew vai enfrentar o Priest no Clash of the Castle, num pay-per-view que tinha todo um cenário para ele ganhar em frente ao público escocês da sua terra onde ele nasceu. E vem novamente o CM Punk e atrapalha isso. Esse momento do Drew de virar campeão. E pô, ali ficou chato. Ali ficou repetitivo, porque não precisava envolver essas coisas na rivalidade de Drew e Punk. Era só o Punk rivalizar com o Drew, sem envolver o Punk e atrapalhar o Drew o tempo todo. Só que vamos lá. Se o Punk custar a vitória do Drew na WrestleMania foi ruim, junto ao Clash of the Castle, no Money in the Bank foi pior, porque ali foi desastroso. Eles fizeram o Drew McIntyre ganhar o Mr. Money in the Bank para ele falhar, graças ao CM Punk novamente atrapalhando o Drew se tornar campeão. E ali para mim foi a gota d'água. Não precisava fazer isso. Não precisava o Drew McIntyre virar Mr. Money in the Bank, falhar o cash-in na mesma noite. E ali foi um grande erro de booking. Pô, não precisava usar a pasta Money in the Bank nessa rivalidade. Dava para ter colocado e dado ela para outra pessoa. E aqui para mim é o principal motivo de muitas pessoas terem raiva do Punk, porque ficou muito parecendo que o Drew estava sendo punido pelo Drew ter acabado com o momento do CM Punk, pelo Drew ter lesionado alguém que iria trazer muitos lucros para o Triple H, para alguém que possivelmente iria se tornar campeão em cima do Seth Rollins na WrestleMania. Então ficou meio feio, ficou meio zoado. Eu mesmo achei isso. Eu achei desastroso esse booking. Mas vamos lá. Dito o que eu falei da minha opinião, de ter gastado a pasta em algo que não precisava ser gasto, de ter feito o Drew falhar o cash-in, pasta essa que podia ter sido dada para outra pessoa, fazer o Drew perder o título mundial e depois perder novamente a chance de virar campeão no Clash of the Castle,
Todos esses momentos foram momentos que não precisavam ter acontecido com o Drew. Podia ter feito a rivalidade de outra maneira, porque a rivalidade foi muito boa. Tanto que eu falei, por muito tempo essa rivalidade foi a melhor coisa que estava acontecendo nos shows do Raw, porque o reinado do Priest não estava empolgando antes de acontecer o Clash of the Castle. O reinado do Cody Rhodes estava chato e ainda continua. E o que fazia a gente querer acompanhar os shows, uma das grandes coisas, um dos grandes motivos, era essa rivalidade do Drew contra o CM Punk. Então, vamos lá. Respondendo todas as perguntas aqui. O retorno do Punk foi necessário? Foi. O Punk ele precisava voltar para a WWE. Na Elite ele não tinha perfil, porque eram caras que não tinham nada a ver com o CM Punk. Diferente com os caras que estão hoje na WWE. Fora que, vamos lá, ele não luta mais igual ele lutava antes. Tá velho, tá cansado, mais lento, às vezes bocha, mas ainda assim é um dos poucos caras que conseguem empolgar em segmentos. É um dos poucos caras que tem uma ótima mic skill. Sabem usar, sabem fazer uma boa promo, sabem empolgar durante as rivalidades. Isso agrega ao show, isso faz você querer assistir, gostando ou não do CM Punk. Então ele precisava, ele necessitava fazer esse retorno, apesar de todas as coisas e polêmicas que ele se envolveu. E vamos lá, sim, eu acho o CM Punk um cara que ele foi muito hipócrita nas coisas que ele falou. Discordo de muitas coisas que ele disse. Algumas coisas ele tinha razão. Eu não achei legal o Punk ele perder pro The Rock o título mundial. Não tinha pra que fazer John Cena versus The Rock na WrestleMania de 2013 valendo o título mundial. Dá pra ter envolvido o Punk naquela rivalidade. Não é à toa que um dos grandes motivos do Punk ter saído da WWE foi ele perder pro The Rock no Royal Rumble, não ter conseguido o seu main event na WrestleMania. Porém, eu não acho justo você ficar falando mal da empresa que fez você se tornar o que você é agora. Porque, como eu disse no último vídeo que eu falei do Punk, o Punk ele se tornou o que é graças à WWE. A fama que o Punk tem hoje em dia não foi graças às empresas indies que ele passou, não foi graças a Ring of Honor ou outras empresas, não, foi graças à WWE, graças àquele dia histórico que o Punk fez aquela pipe bomb. Se não fosse por isso, o Punk não seria o cara que ele é hoje. Por isso que eu digo, algumas coisas que o Punk falou em relação a The Rock, em relação a não ser main event, eu concordo. Só que a partir do momento que você começa a falar mal de alguém que foi responsável por você ser o que é hoje, querendo sujar a imagem, aí eu já acho errado. Mas, em resumo, o Punk é um cara que ele, apesar das coisas que ele fez, apesar das polêmicas que ele se envolveu tanto na WWE, tanto na Elite, ele é um cara que empolga, é um cara que traz muito conteúdo, é um cara que consegue chamar a atenção e é um cara que precisava voltar para a WWE. Espero muito que o Punk volte a rivalizar com o Seth Rollins e acho que vai acontecer após ele terminar a rivalidade com o Drew. E também espero que o Punk vire campeão mundial. Sim, eu quero ver isso acontecer. Ah, mas o Punk é um cara que pode lesionar. Concordo, é um cara que pode lesionar. Porém, eu acho que ele traria um rumo e uma cara nova para esse título. E eu adoraria ver outra vez um reinado com esse título. Mas é esse, pessoal, a minha opinião sobre o Punk. Diz aí nos comentários o que você achou do vídeo e o que você acha do CM Punk no geral. Você acha que esse retorno dele realmente devia ter acontecido? Você acha que o Triple H estava louco de trazer esse cara de volta? Você acha que o Punk ainda corre risco de ser mandado embora, ser demitido, arranjar alguma confusão? Diz aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fui!